aparecendo a gravação. Eu não ia gravar, tá? Eu não ia gravar, mas o senhor está mandando eu gravar essa palavra. Então, eu vou gravar aqui, mas a imagem de vocês não vai aparecer, só vai aparecer a minha imagem porque eu estou com o microfone ativo. Então, a gente está comentando o seguinte: tem coisa que Deus dá e coloca na sua mão, prova da misericórdia dele. E tem coisa que Deus dá e manda você conquistar, é diferente. Quando ele manda você conquistar, então você tem que trabalhar para isso. Lá no livro de Josué nós aprendemos sobre isso. Deus dá os territórios da terra prometida para Josué e para cada tribo. Mas cabe a cada tribo conquistar o seu território. E aí o que a gente vê? Que algumas tribos, por causa do tempo, o tempo foi passando, etc., não tiveram forças ou não continuaram a conquista e tiveram que conviver com alguns povos dentro dos seus próprios territórios, causando confusão. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Deus nos deu esse território. Deus nos deu Santa Teresa. Deus nos deu esse lugar. Ele colocou na mão da nossa igreja e na mão do povo dele, que aqui também batalha espiritualmente nas outras igrejas. Mas aqui a gente está orando pela nossa igreja, a gente está aqui falando entre nós. O que os pastores das outras igrejas estão falando lá é direção de Deus para eles. O que Deus tem falado para mim, e o meu papel é passar isso para a igreja, é avisar que Deus nos deu esse território. Mas compete a nós conquistá-los. E conquistar algo exige guerra, exige batalha, exige posicionamento. Deus nos deu Santa Teresa. Glória a Deus por isso. Mas agora o nosso trabalho é lutar para conquistar. E aí sim usar as estratégias de Deus, usar o que Deus está nos avisando, o que Ele está nos informando, e usar dessas armas espirituais para que a gente conquiste esse território por inteiro. Não vai ficar uma parte de Santa Teresa sem a gente ocupar. Eu creio nisso. Ih, pastor, você é doido. Eu falei, sou doido mesmo. Sou doido. Porque se Deus nos deu algo, eu não quero chegar lá na frente de Deus, quando eu estiver face a face com Ele, e Ele fala assim, Daniel, eu te dei Santa Teresa inteiro. Mostra aí nas suas mãos o que você pegou. Ah, Deus, eu só peguei o Guimarães, estava mais fácil. Eu não. Está repreendido. Deus nos deu Santa Teresa, vai ser Santa Teresa inteira, de capa a capa, de ponta a ponta, de rua a rua, de ladeira a ladeira, de escada a escada. Cada pedaço desse bairro nós ocuparemos. E eu não falo isso para bem dizer o nome da PIB Santa. A PIB Santa vai, olha, vai estar grandona, hein? Não, não é isso. É porque Deus nos deu esse território para dar glória ao nome dele. É para a fama de Jesus. E para que essas pessoas venham conhecer Jesus. Deus nos tem dado estratégias. Não vai ter lugar em Santa Teresa que não vai estar desocupado. A gente vai estar em todos os lugares ali. Seja por célula, seja por um prédio, por um espaço, nós estaremos ocupando os lugares. Todos esses lugares nós ocuparemos. E é minha responsabilidade lutar e batalhar por isso. E é minha responsabilidade como pastor, como está lá em Efésios 4, do 11 ao 12, encorajar a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então eu tenho que encorajar a igreja para andar nessa visão e nesse propósito. Nós vamos conquistar esse lugar. Eu não quero que a gente seja igual a algumas tribos lá do livro de Josué, que não conquistaram por medo, por preguiça, por falta de tempo, ou porque se acomodaram com um pedacinho que ganharam, sendo que Deus deu o território todo, mas eles se acomodaram com um trocinho pequenininho. Eu não quero me acomodar porque a gente tem o espaço dos prazeres e porque a gente tem o espaço do Guimarães. Eu não quero me acomodar. Não tem nada para se acomodar. Nada para se acomodar. Ainda tem gente, ó, vivendo nas drogas, vivendo casamentos destruídos, vivendo na lama mesmo, na dependência emocional, na escravidão, nas carências. Gente dependente do dinheiro, do álcool. Não tá nada confortável, não tá nada confortável. Então, nessa campanha, nós nos levantamos para orar pela conversão do povo de Santa Teresa e a gente vai continuar colocando fogo, aumentando a chama da nossa oração para isso. Nós vamos continuar orando
para ver famílias restauradas, casamentos restaurados, filhos voltando para casa, filhos tendo seus relacionamentos com seus pais consertados, pessoas voltando para Jesus, tantos desviados que tem aqui em Santa Teresa, pessoas afastadas que a gente não conhece. Deus está nos dando esse lugar. E nós vamos ocupar esse lugar. A gente vai ocupar cada parte desse lugar para a honra e glória de Jesus. E a palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, a palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ela vai dizer o seguinte, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem sido paciente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele não retarda a sua promessa. Deus tem liberado promessas para nós, como igreja. E Deus tem liberado promessas de forma geral. E que promessa é ela? De que ele voltaria. Deus zela pela sua promessa e ele não vai demorar em cumprir. Porque Deus é Deus. Ele vai cumprir a promessa dele. Aí talvez você vai dizer, mas está demorando. Mas está retardando. Mas está demorando muito. Mas não sei o que lá. Tarará, papapá, um monte de coisa. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele está fazendo isso. Não é porque ele está demorando. Não é porque ele está atrasado. Não é porque Deus está chegando tarde demais. É porque ele está sendo paciente. Ele está sendo longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam. Então Deus está dando esse tempo. Ou seja, isso é um recado para nós. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus Cristo. Mas esse tempo que a gente tem aqui não é só para a gente ficar juntando dinheiro. Não é só para a gente ficar pensando nas próximas férias. Nada disso é errado, gente. Nada disso é errado. E se eu tivesse também dinheiro para ficar juntando, eu também ficaria sonhando com as minhas férias. Eu só não sonho com as minhas férias ano que vem para viajar para tal lugar porque eu não junto dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Mas assim, é bom sonhar? É bom você ter sonho? É muito bom você pensar, no ano que vem eu vou comprar um carro, ano que vem eu quero trocar de casa. Gente, isso não é pecado, não. Mas esse tempo que nós temos nessa terra não é só para ficar pensando no nosso umbigo e nas coisas que a gente tem que ter. Esse tempo que Deus está dando é para arrependimento, para que as pessoas não se percam. Eu tenho que colocar isso na minha vida como missão. Ai, pastor, mas a igreja esse ano está falando muito disso, né? De missão, de fazer, de ir atrás das pessoas e não sei o quê. Eu queria apenas uma palavra de consolo. Sabe qual é o seu consolo? O seu consolo é Cristo. Você já tem. Mas eu queria ser refrigerado. O seu refrigério é o Senhor. E Deus já nos deu muitas palavras de consolo. Deus já nos deu muitas palavras de refrigério. Deus já nos deu muitas palavras de alívio, de renovo. Deus já deu muita palavra para a gente. Os louvores que a gente escuta hoje em dia, tudo é louvor de alívio. És o meu alívio. Tudo fala de alívio, tudo fala de renovo. Tudo fala de descanso. Já tem um monte de promessa, de palavras sobre você para falar de alívio, para falar de renovo, para falar de descanso, para falar de bênção. E a gente sabe que tem mesmo isso no Senhor. Então, qual é o tempo que Deus está dando para a gente hoje? O tempo hoje é, aproveita esse renovo que eu estou te dando, aproveita esse refrigério que sou eu na sua vida e vai usar o seu tempo para algo precioso que eu quero para você. Aproveita esse tempo de renovo que eu estou liberando sobre você, mesmo nas suas lutas, mas você tem refrigério. Aproveita esse tempo para viver a minha vontade, para fazer o meu propósito, para cumprir aquilo que eu disse que os discípulos devem fazer. Nós já temos o nosso renovo. Mas tem gente que não tem esse renovo. Nós temos renovo em meio ao luto. Ultimamente eu fui num cemitério com a Sandra. A gente foi no enterro de um homem, né? Parente de uma membro da nossa igreja. Esse homem que morreu não era crente. Esse homem que morreu nunca teve encontro com Cristo. A família que estava lá, a maioria também não. E é muito triste. Aquele povo não tem renovo. Eu tenho renovo em meio ao luto.
A minha família, que confia no Senhor, tem renovo em meio ao luto. É difícil? É difícil. É complicado? Bastante. É doloroso? Sim, a dor continua. Mas tem renovo. Tem renovo. E a Bíblia vai dizer sobre isso. Só vou pegar aqui a base bíblica. Ah, mas a gente passa por doença, a gente passa por situação. Passamos por tudo isso. Mas tem o renovo do Senhor para nos colocar de pé. E ainda nos faz sorrir em meio à dificuldade. Isso não é hipocrisia. É mostrar que a nossa esperança tem nome e a nossa esperança é Cristo. Existe renovo para mim e existe renovo para você. Mas tem gente que não tem esse renovo. Tem gente que não tem esse refrigério. Então, o que eu tenho que fazer com o refrigério que eu tenho? Colocar na vida do outro, porque eu sei onde me encher. Eu sei onde caçar mais renovo, entendeu? Eu sei a senha. É diferente. Tem gente que não tem essa senha, tem gente que não tem Jesus. Quando eu estou cansado, quando eu estou desesperado, quando eu estou com a minha mente atolada, eu sei onde encontrar refrigério. É no meu lugar secreto, é com o Senhor. Mas tem gente que não tem isso. Eu sei onde eu vou derramar as minhas lágrimas quando eu estou com a minha mente bufando com tanta coisa para fazer, ou com tantas coisas que eu não tenho o porquê, que eu não tenho a resposta. Mas eu sei de onde vem o meu renovo, mesmo que eu não tenha a resposta. A resposta que eu quero, a resposta que eu espero, mas eu tenho Cristo, a resposta. Mesmo que eu não tenha aquilo que eu esperava como solução, eu tenho a solução, é Cristo. Mas tem gente que não tem. Então, você que fica esperando, eu preciso de um renovo, eu preciso de um refrigério, eu preciso de não sei o quê, e você esperar isso o tempo inteiro de um culto. Então, você, de fato, na sua individualidade, não tem buscado esse renovo e esse refrigério no seu lar, no seu devocional, no seu dia a dia. Se eu só vou aos cultos para buscar renovo e refrigério e não sei o quê, resposta, não, significa que eu não tenho praticado o meu devocional com o Senhor no meu secreto e lá eu tenho buscado o meu renovo. Deus me renova para renovar o outro. Deus me trata para que eu possa tratar o outro. Deus me ilumina sobre algo para eu iluminar o outro, que o outro é que está nas trevas, não sou eu. Você já tem renovo. Você já tem palavra de renovo, de refrigério. Agora Deus está cobrando de nós. O que você tem feito com esse refrigério que eu tenho derramado sobre você? É a pergunta que Deus está fazendo. Eu já te dei tanto de renovo, eu já te dei tanta palavra, eu já liberei sobre você tanta profecia. Você sabe disso, você sabe daquilo. Você quando abre a Bíblia, tem resposta. E agora, o que você está fazendo com isso tudo que eu te dei? O que você está fazendo com isso tudo que eu derramei sobre você? Mas antes da gente entrar nesse ponto, olha o que a palavra diz sobre isso. Que em tudo, em 2 Coríntios 4, versículo 8, 2 Coríntios 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, estamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também aonde? No nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida, também opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Nós temos esse poder sobre nós. Ou seja, a gente traz o morrer sobre nós, a gente traz a dificuldade sobre nós, a gente também traz a dor, a gente tem passado por tudo isso. Mas, quando nós estamos em Cristo, por mais que o nosso corpo manifeste dor, lágrimas quando um ente querido vai embora e a gente não consegue mais abraçar, lágrimas quando a gente perde o emprego, dores quando a gente está passando por dificuldade, também por dores físicas, ou seja, o nosso corpo mortal traz coisas de elementos da morte, elementos dessa terra, porque o salário do pecado é a morte, coisas que foram produzidas nesse lugar. O nosso corpo vai trazer tudo isso, dor, frustração, medo, cansaço, apatia, timidez, vergonha,
um monte de escravidão, dependência, vício, carência. O nosso corpo vai trazer também de parte física, as doenças, os problemas emocionais, os problemas físicos. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sim, vai trazer tudo isso, mas nós que estamos em Cristo, vamos fazer a vida de Jesus se manifestar em nós. O problema é que a gente tem olhado só para um lado, eu olho só para a dor, eu olho só para o problema, eu olho só para a circunstância. E eu preciso, mesmo passando por tudo isso, carregar a manifestação de vida. Porque quando Jesus esteve aqui na Terra, ele veio com um corpo humano. E esse corpo sofreu cansaço, fome, perseguição, dor física, coroa de espinhos, mãozinha com prego na cruz, pé amarrado na cruz com prego. Jesus também trouxe sobre ele, no corpo mortal, ali no corpo físico, coisas físicas, coisas mortais, coisas perigosas. Jesus também foi tentado. Ele trouxe dores. Mas ele ficava manifestando dor o tempo inteiro. Jesus ficava exaltando a dor o tempo inteiro. Ele ficava celebrando a dor o tempo inteiro, ele ficava reclamando da dor o tempo inteiro. Não, ele manifestava a vida. A vida de quem? A vida do Pai, a vida de Deus, mesmo com a dor trazendo no seu corpo mortal. Ou seja, onde que Jesus buscava essa vida? Sendo ele o próprio Deus, mas ele nos mostrou o caminho, a oração no devocional, no tete-a-tete com Deus, a oração entre eu e o Senhor. É ali que eu recebo renovo, que eu recebo refrigério, que eu recebo palavras do Senhor, para que, apesar da dor que eu carrego, eu também vou aprender a manifestar vida. O problema é quando a gente é escravo da dor. O que Deus está dizendo? Você pode estar passando por dores, mas isso não te isenta de manifestar vida. A dor que você passa não é desculpa para você não manifestar a vida de Cristo sobre os outros. Ai, Senhor, porque está muito complicado. Está complicado para você, está complicado para mim, está complicado para o motorista de ônibus, está complicado para um monte de gente. Não é só para você. A diferença é que nós temos onde recarregar essa bateria. Nós temos o acesso a ele. O acesso por meio de Cristo. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Eu sei onde buscar vida. Jesus me ensinou. Jesus buscava de madrugada esse relacionamento com o Pai, essa intimidade, e mesmo apesar da dor e da dificuldade de ter que andar de cidade em cidade, você acha que o pé de Jesus não doía, não? Jesus veio num corpo mortal. Você acha que ele não suava, não? Suor? Tá do calor? Você acha que não tinha situações em que, entre uma cidade e outra, viajando de madrugada, eles não sofreram assalto, não? A Bíblia não relata sobre isso. Mas tinha assaltante naquela época. Não tinha assaltante na casa do Rio de Janeiro, não. Já tinha assaltante naquela época, já. Tinha assaltante no meio da estrada, que tomavam as bagagens das pessoas. Não é porque eu estou passando por dor que eu não posso manifestar a vida. Jesus também passava por dores. Dores, quando ele ensinava os discípulos, e os discípulos não entendiam o que ele ensinava. Mas Jesus não ficava dando desculpa. Hoje está difícil manifestar a vida, porque, olha, eu estou com tanta dor hoje, eu não dormi bem hoje. Você não vê Jesus fazendo isso. Você vê Jesus, mesmo carregando com ele a dor física, mas ele manifesta a vida onde passava. Então é isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Mesmo você com suas dores, e apesar das suas dores e circunstâncias que você tem enfrentado, você não pode dar desculpa dizendo, eu estou passando por isso que eu não estou manifestando vida. Quando eu for curado disso, quando Jesus me libertar disso, e quando não sei o que lá, aí é que eu vou manifestar vida. Aí é que você está errado. Porque a gente acabou de ler em 2 Coríntios 4, que a gente vai carregar dor no nosso corpo. E a dor também que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 4 é o morrer em Jesus, é o negar a si mesmo. Ai, mas esse pecado é muito forte. Ué, aprende a carregar essa dor. Essa tentação parece que é grande, só parece, mas o Senhor só permite tentação que a gente pode suportar.
Ai, mas eu já sofro com o meu corpo, eu já sofro com isso, eu já sofro com aquilo, e agora eu vou ter que sofrer para lutar contra o pecado? Vai ter que sim. Mas o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4? Que você deve manifestar a vida, independente da dor. A gente vai trazer em nós a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, mas vai também trazer a manifestação da vida no nosso corpo, através da nossa boca. Por isso é importante o profetizar. Você usa a boca para falar, o profetizar, o declarar a palavra. Você vai trazer no seu corpo a dor, você acordou mal hoje, mas a sua boca está funcionando, manifesta a vida com a tua boca. Você está cansado, mas você pode visitar alguém, manifeste vida abraçando alguém. Você está destruído, um monte de coisa que você está enfrentando, mas continue manifestando vida. Porque a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Deus está falando aqui com a gente, olha, tem coisa que eu não vou livrar você não, você vai ser perseguido, você vai ficar perplexo com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas não desanima, coragem, ou seja, continue manifestando vida. Continue usando a sua boca como parte profética do teu corpo. O teu corpo está aí também sofrendo um monte de coisa, então você vai usar esse mesmo corpo que está sofrendo dores para manifestar vida na vida de alguém. Abre tua boca e profetiza. E o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, dizendo, quem dera todos os crentes fossem profetas. Quem dera todos pudessem profetizar, falar daquilo que vem do Senhor, da parte do Senhor, declarando vida, manifestando vida, apesar da dor. E aquilo que a gente aprende com o apóstolo Paulo de forma didática e teórica, porque ele escreve nas cartas, ele mesmo manifestou isso em vida quando ele e Silas estavam presos numa prisão, acorrentados, mas eles estavam louvando ao Senhor, ou seja, trazendo no corpo a dor, mas também trazendo a manifestação de vida através do louvor. Está aí, nítido na palavra de Deus. Jesus trazendo no corpo a dor, a coroa de espinhos, mas estava lá pregando para o ladrão da cruz. Estava lá pedindo, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que estão fazendo. Trazendo no corpo a dor. Jardim do Getsemane. Jesus trazendo no seu corpo a dor, suando sangue, passando dificuldade, vendo os seus discípulos dormindo. Isso é dor. Mas ele não deixava de manifestar vida, dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha, ó Pai. Manifeste vida com o seu corpo. Quando você olha para algumas pessoas que têm uma palavra de Deus para declarar, e tem algo para fazer, e tem algo para falar, aí você fica assim, nossa, a pessoa não deve ter problema, deve ter mais do que tu. Não sei, às vezes a pessoa pode estar passando por uma maré boa, mas tem gente que tem mais problema que você. Tem filho preso, filho drogado, e aí tem que visitar lá em Bangu. Aí tem marido desviado, tem gente na família passando por situação, mas a pessoa tá na vigília, a pessoa tá fazendo jejum, a pessoa lê Bíblia, a pessoa ora, a pessoa declara, a pessoa canta, a pessoa busca o Senhor, ou seja, traz no corpo um monte de dor, mas declara a vida. Então pare de achar que você precisa terminar primeiro com a sua dor para depois você declarar a vida. E aí agora eu quero entrar no campo dos vícios. Quando Jesus me libertar disso aqui, é que eu vou falar, não! Começa a declarar vida agora, porque você está precisando de vida. Você precisa de vida. Mas os meus desejos, os seus desejos estão no seu corpo. Você não precisa manifestar o pecado por causa deles, não. Para não manifestar os desejos pecaminosos que estão aí, ecoando, falando alto aí dentro do seu interior, então manifeste vida. Faça uma guerra. Faça uma guerra dentro de si. Faça uma guerra contra você mesmo. E aí o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso também. Deixa eu colocar aqui. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, não quero dar mau testemunho. Então eu quero continuar manifestando vida. Então o que eu vou fazer com o meu corpo? Eu vou reduzir o meu corpo à escravidão. Não foi isso que Jesus fez?
lá no jardim do Getsêmani, suando sangue, o que Jesus falou? Passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, estou reduzindo meu corpo à escravidão. Esse meu corpo vai ter que sofrer essa cruz. Vai ter que sofrer essa cruz. Pesada. Vambora. Vamos carregar isso aí. Mas a vontade de Deus está sendo prevalecida. Porque eu não posso ser desqualificado. Por isso que não adianta a gente ter pregação bonita, por isso que não adianta a gente saber falar bonito, mas a gente está desqualificado pelo nosso testemunho de vida. O que anda te desqualificando? Você sabe. E se você não souber, pergunta para o Espírito Santo que ele vai te avisar. O que anda te desqualificando? Quais são as atitudes? Porque você não tem declarado vida, você tem sido escravo dessa dor por muito tempo. E eu dei essa volta toda para a gente poder entender lá o versículo de 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Ou seja, nessa campanha de 21 dias, durante esse ano, Deus tem nos falado para quem chegou agora. Deus nos tem dado o território de Santa Teresa, mas assim como ele falou com Josué, conquiste essas terras, ou seja, eu estou dando essa terra para você, mas você precisa ir lá e batalhar por ela. Deus também está dizendo para nós, eu já dei Santa Teresa para vocês como herança, mas vão lá e batalhem. E aí tem gente que vai dizer, mas eu estou tão cansado, mas essas pessoas não vão mudar não, pastor. Mas essas pessoas já estão perdidas já. Reduza o teu corpo à escravidão. Pega esse pensamento que está aí, falando um monte de coisa, e bota ele como escravo da justiça de Deus. Sequestra esse pensamento para obediência. Leva esse negócio cativo a Cristo para obedecer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não vou porque eu estou com dor. Vamos trazer para a vida normal? Vamos trazer para a vida normal, para a vida prática. O pessoal, quando tem que emagrecer, não vai para academia? O que acontece quando você vai treinar pela primeira vez, nos primeiros dias? Você vai sofrer dor no seu corpo. Mas não vai valer a pena depois? Quando você faz uma reeducação alimentar, nos primeiros dias não é complicado? Mas vai valer a pena. Um jejum espiritual, você fica às vezes ali com fome e tal, mas não vai valer a pena? Você está crescendo espiritualmente? Às vezes é um trabalho que você faz, que você ama fazer aquele trabalho, mas dá trabalho trabalhar. Você faz bolo, torta, salgadinho, beleza, você tá fazendo, a mão tá doendo, mas você não tá ali trabalhando porque você sabe que o retorno é bom. A gente não vai pro trabalho com resfriado, a gente vai pro trabalho com dor no corpo, a gente vai pro trabalho, porque a gente sabe que vai ter um retorno no final do mês, que é o salário. A gente vai todo arrebentado. Aí por que quando Deus libera uma palavra sobre nós dizendo, eu tô dando essa terra para vocês, mas vai dar muito trabalho, pastor. Mas vai dar muito trabalho. É muita gente sem compromisso. Aí quando as nossas desculpas é o outro, né, também, né? Porque tem muita gente descompromissada. Não tem como fazer assim, não sei o quê. O povo, porque as pessoas, porque ninguém quer, que não sei o quê. Não, não tô. Deus não tá perguntando de ninguém, Deus tá falando da gente. É o que tu quer. Se o outro tá descompromissado, o problema é dele. Se o outro não tá querendo, o problema é dele. Eu tenho que cuidar do meu caso com o Senhor. Reduzir o meu corpo e obedecê-lo, porque a promessa do Senhor não falha, mesmo que alguns considerem que está demorando a volta dele, mas ele vai voltar, mas ele está dando tempo para arrependimento. Eu sei que é muito bom a gente receber palavra de alívio, palavra de renovo, palavra de alento, é maravilhoso. E hoje está muito fácil você receber palavra de renovo, de alento. É só você botar no YouTube lá, mensagens encorajadoras. Você vai ter um monte. Vai ter um monte. Pode escolher até o pregador. Eu estava vendo aqui um vídeo do Instagram, a moça falando, gente, para ouvir pregação hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você escolhe o pregador que você gosta. E o tema ainda. Tem um monte de palavra de renovo. Você pode procurar. E tem horas que Deus vai liberar a palavra de renovo no púlpito. Mas nesse tempo, o que Deus tem liberado é, eu estou dando essa terra para vocês. Eu já dei muito renovo. Eu já provei da minha fidelidade, da minha misericórdia. Pastor, como que Deus provou isso com a gente? Olha o prédio que a gente está. Olha o prédio que a gente está.
Isso é prova da fidelidade de Deus. Tu acha que Deus não vai sustentar essa nova palavra que ele tem liberado sobre nós? Através do pastor Raimundo, a gente construiu ali a igreja, construímos a minha construção. Botar a mão na massa. Através do pastor Marcelo, a gente consolidou a nossa igreja. Financeiramente, administrativamente. Consolidou a nossa igreja. Através de ministérios. E agora chegou o tempo da gente manifestar essa vida para fora. Chegou o tempo da gente sair dos quatro cantos, para a gente não se acomodar. Mesmo que difícil seja. Ai, Santa Teresa é difícil. Qual é o lugar que é fácil? E tem um monte de lugar mesmo que a gente julga fácil. Se a gente abre uma portinha ali, canta os louvores afinadinho, e ora, e uma pessoa já é curada, já chove umas 50 pessoas. Mas Deus nos colocou em Santa Teresa. E para Deus não tem nada difícil. Para Deus não tem nada difícil. A gente quer escolher o nosso fácil ou a gente quer escolher o que Deus quer? Porque se eu fosse para escolher o meu fácil, eu também não estaria pastoreando, não. Porque pastorear é difícil. Mas eu escolhi obedecer ao Senhor. A gente precisa escolher obedecer a Deus, independente das situações que a gente tem vivido. Quais são as dores que estão te sufocando e estão fazendo você desistir das terras que o Senhor também mandou você conquistar? Agora eu quero falar com você. Quais são as terras que o Senhor já mandou você conquistar e até agora você não conquistou porque você está debaixo de uma dor e está usando desculpa? É a terra de você salvar a sua família? É a terra de você abrir uma empresa em determinada área, em determinado ramo, e você está demorando com isso faz tempo? Qual é a terra que o Senhor mandou você conquistar? É uma faculdade que ele mandou você fazer? E você está botando a desculpa. Ah, eu não tenho mais idade para isso, não. Uai, tá dando desculpa por causa da dor que o corpo. Só porque o corpo tem prazo de validade. Só porque o corpo tem prazo de validade. Mas Deus já mandou você conquistar essa terra. Qual é a terra que o Senhor já mandou você conquistar? Deus já falou quantas vezes: eu quero te usar nesse ministério, eu quero te usar como pastor, eu quero te usar como pastora, eu quero te usar nos dons espirituais, eu quero te usar como uma libertadora, um libertador, eu quero te usar como aqueles que vão ter dons de curar. E essas terras que o Senhor mandou você conquistar, mas é para conquistar. É para conquistar. E a Bíblia vai dizer em Mateus 11, versículo 12, que nós precisamos nos esforçar. O reino dos céus é tomado à força. E os que usam da força se apoderam dele. É luta, é batalha. Quais são as terras que o Senhor mandou você conquistar? Se esforça. E a Bíblia lá em Efésios capítulo 6 vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para você conquistar esse território. Quais são as coisas individuais que o Senhor já falou ao seu coração? E você tem procrastinado, você tem deixado para depois. Aí depois ficar reclamando. Ah, porque Deus prometeu e até agora não deu. Ontem eu estava num culto, e aí a pregação estava mais ou menos falando essas coisas, não que eu estou falando aqui, agora, essa parte de conquistar e tal. E aí a pessoa que estava pregando falou assim: Deus já liberou uma promessa, mas eu quero que a promessa se cumpra, né? E aí você fica lá cobrando Deus: Deus, cadê a promessa? Deus, cadê a promessa? Deus, cadê a promessa? Aí Deus responde: ué, cadê a obediência? Cadê a obediência? Cadê a obediência? Porque Deus, para cumprir promessa, é assim. Mas existem coisas que são por coparticipação. Eu sempre falo isso. Ah, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Esforça-te. Apodere-se disso com força. Ah, porque eu quero ser um homem intercessor. Esforça-te. Ah, é porque eu trabalho muito. Aí não está dando tempo para ler a Bíblia. Esforça-te, acorda cedo. Um dia eu vi no Instagram, eu acho, o marido filmou ele no quarto, a suíte, né?
E aí a esposa, óbvio que ele não filmou a esposa dele tomando banho, né? Mas ele filmou e dava para ouvir. Ele botou assim o celular bem perto da porta do banheiro e a esposa desse cara, que é um pastor, estava ouvindo a Bíblia enquanto tomava banho. Aí eu falei assim, minha esposa é muito crente, né, gente? Brincando, minha esposa é muito crente, ela tá tomando banho e tal, botou a Bíblia para ouvir. Ela botou no aplicativo do celular e ficou ouvindo a Bíblia enquanto ela toma banho. Porque ela falou que não quer ficar perdida em pensamentos, pensando na ansiedade, no que ela vai fazer, nos compromissos que ela tem que ir. Ela quer encher a cabeça dela com a palavra de Deus. Ela fala sempre isso. E ela faz sempre isso. Não é porque eu tô aqui filmando, não. Esforça-te. Ah, porque eu quero ser assim, na mão de Deus. Ah, eu quero ser usado e não sei o quê. Mas eu acho que já passou o tempo. Não passou o tempo, não. Você tá vivo. Que história é essa de passar tempo? O seu tempo não passou, não. Ainda está em tempo de cumprir. Ainda dá tempo de você se esforçar e ter aquilo que o Senhor já colocou na tua mão para você conquistar. Está faltando esforço. E o que eu falo de esforço não é esforço braçal. Porque tem gente que vai falar assim, pastor, assim você me ofende. Eu me esforço sim, eu trabalho, não sei o quê, tererê, mas tem gente que trabalha e confia na força do seu próprio trabalho. Tá errado. Você tem que trabalhar e confiar no Senhor. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, elas não se discernem logicamente, não. Ah, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus? Deus já mandou você fazer tal coisa em determinada área, mesmo que seja uma área profissional. Então você não vai correr como os outros correm para essa área profissional. Por quê? Porque foi Deus que mandou você entrar. Então, se foi Deus que mandou você entrar nessa área profissional ou nessa área ministerial, quem tem compromisso aí? É Deus que tem um compromisso. Então, quando é Deus que te libera algo, é de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus e na lógica de Deus que eu preciso agir. Porque foi Deus que mandou fazer. Então, se é aquilo que você quer fazer e Deus não falou nada, aí tu faz do teu jeito, você faz como a manada faz. Você faz do jeito que os outros fazem. Eles se esforçam, acordam de madrugada, não sei o quê. Eu não estou falando isso contra isso, não, tá? Porque eu também estudo de madrugada, faço minhas provas, tenho minha faculdade. Mas toda vez que foi Deus que mandou fazer alguma coisa, toda vez que foi Deus quem mandou fazer algo, e eu tento fazer igualzinho todo mundo faz, porque o que ele falou é uma coisa possível de viver na lógica humana, sempre quando eu tento fazer do meu jeito ou do jeito lógico, nunca acontece. Aí quando eu descanso, porque as coisas devem ser discernidas espiritualmente, foi Deus que mandou fazer. Então eu tenho que recorrer a quem para realizar aquele propósito? A Deus. Eu tenho que ser parecido com quem para viver aquele propósito? Com Deus. Deus mandou fazer. Não foi da minha cabeça, não foi sonho meu. Se fosse da minha cabeça e sonho meu, eu faço como todo mundo está fazendo. Mas Deus mandou eu fazer. Então, Deus, como que o Senhor quer que eu faça? É assim. E tem hora que eu vou falar assim, dorme. Eu vou assim, Senhor, o Senhor mandou eu estudar para isso, e agora está mandando eu dormir, não estou entendendo nada. As coisas que são espirituais se discernem espiritualmente. Ué, Deus é doido, mandou eu fazer um negócio desse, eu tenho que trabalhar, tenho que agir, e agora Deus mandou eu dormir. Dorme, vai dormir. Você não sabe o que vai acontecer quando tu dorme? E se você sonhar e tiver uma estratégia no sonho? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei por que a gente demora a obedecer. E essa palavra é para mim também. Essa palavra também é para mim. Quais são os territórios que Deus já mandou você conquistar e você está tentando conquistar igual todo mundo está conquistando? E eu provo isso biblicamente para você. Provo com a Bíblia. Josué. Como é que Josué venceu Jericó, gente? Me fala aí. Como é que Josué venceu Jericó? Eu sei que os microfones estão desligados, mas pensa aí. Isso é lógica humana, gente? Ficar rodeando o território? Ah, pelo amor de Deus. Isso é loucura para os homens. Mas quem foi que mandou Josué? Qual foi a pessoa que mandou Josué conquistar Jericó? Quem? Deus. Então Josué não vai conquistar Jericó do jeito que todo mundo conquista uma terra. Ele vai conquistar Jericó da maneira de Deus. E qual foi a maneira de Deus para conquistar Jericó? Vocês vão passar um dia lá, caladinho, volta. E vai voltar pronto para casa.
Meu Deus, que perda de tempo. A gente vai ter que sair de casa, fazer fileira em cada tribo, e aí vai ter que levar a arca, coisa pesada, arma, para não lutar, só para ficar dando volta? Ai, que perda de tempo. Mas é a estratégia de Deus. Quem foi que mandou Josué pegar Jericó? Foi Deus, então vai ser do jeito de Deus, da maneira de Deus, conforme Deus falou, porque aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente, não é da maneira lógica. Não é de maneira lógica. Eu preciso entender isso. Aí o que acontece? Eu vou ler aqui com vocês. Eu vou ler aqui na palavra. Vou abrir aqui. Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão Jericó. Olha isso aqui, gente. É tudo que eu estou falando aqui. O que Deus falou para Josué? Tenho dado na tua mão. Deixa eu botar numa versão aqui mais fácil. Botar na NA. Pelo menos não é tão difícil, mas também não é tão fácil, mas eu gosto da NA. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus está dizendo que está entregando. Não era só Deus dar a chave e fazer ele entrar, mas ele tem que conquistar. Reino de Deus é tomado por força, esforça-te. Versículo 3: Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá. Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha aqui o jeito de Deus de conquistar uma terra, um território. Isso é lógica humana? Josué 6 tem lógica humana aqui? Nenhuma. Aí, e Deus manda levar a coisa pesada. Chifre de carneiro, arca, não sei o quê. O sacerdote vai ter com aquela roupa para marchar uma vez só. E aí, no 2º dia, fazer a mesma coisa. Levantar acampamento, faz fileira a cada tribo. Leva a arca, leva o chifre de carneiro, leva não sei o quê. Sacerdote põe a roupa. E vai lá, roda uma vez a cidade de Jericó e volta todo mundo para casa. Aí chega no 7º dia, roda 7 vezes e na 7ª vez grita bem alto. Gente, aí quando vocês gritarem, o muro vai cair. Isso é lógica humana onde? Onde? Mas quem que foi? Vou repetir, porque tem que entrar aqui. Quem foi que pediu para Josué conquistar Jericó? Quem? Foi Deus. Então tem que ser da maneira de Deus. Ah, quem foi que mandou você fazer essa faculdade? Foi você? Então você dá seu jeito de fazer do seu jeito. Você vai estudar como todo mundo estuda, você vai lá para a entrevista de emprego como todo mundo vai, com a sua lógica, com o seu entendimento, com a sua sabedoria. Agora, Deus mandou você fazer uma faculdade porque Ele quer te usar nessa área. Então você vai perguntar a Deus, então como é que se conquista isso aí? O Senhor está me dando esse território, como que eu conquisto esse território? Como eu vou discernir isso espiritualmente? Às vezes Deus vai mandar você estudar igual todo mundo estuda. Deus é Deus. E tem hora que não vou fazer diferente. Tem hora que Deus vai mandar você mudar de profissão e fazer coisa que você nem sabe fazer. Porque tem um propósito nisso tudo. E são propósitos eternos. E não fique procurando respostas, não. Por que Deus me botou nessa área? Por que Deus me deu esse emprego? Não fica fazendo pergunta. Só vive o teu propósito. Tem coisa que você não vai enxergar. E tem coisa que não é para esse tempo, é para o tempo vindouro. Talvez Deus mandou você mudar a sua profissão e trabalhar em outra área, porque aí você vai abrir aquele negócio e aquilo dali vai ser respaldo para a tua geração 30 anos depois e tu não sabe. Pode vir uma crise no país, pode vir uma coisa. Deus já está vendo lá atrás e você está aqui. Por que Deus mandou abrir uma loja dessa? Por que Deus mandou estudar isso aqui? Eu nem gosto disso, meu querido. Vai obedecer da maneira de Deus, conforme Deus quer, porque tu não sabe as coisas. Tem coisas que você vai até compreender no tempo agora. Mas tem coisa que tu não sabe, Deus já está lá na frente.
Nossa, eu já tenho casa, Deus mandou eu comprar outra. Compra! Ah, Deus mandou eu procurar uma casa. Eu nem tenho dinheiro. Procura a casa, meu Deus do céu. Procura a casa, não gasta dinheiro, não. Se Deus falar com você assim, estou te dando essa casa, ligue para o proprietário. Ah, sim, eu não vou ligar, não, porque ele tem dinheiro. Não, Deus não mandou você comprar o proprietário, Deus mandou você ligar para ele. Ligar é de graça, liga a cobrar. Pega o telefone emprestado de alguém, mas liga, obedece o Senhor. Ah, eu estou te dando essa ideia. Então, aí Deus vai lá. Gente, isso aqui aconteceu. Deus falou aqui por falar. Uma pessoa, num culto, falou, através do Senhor, usado por Deus, para eu e a Angélica procurar uma mesa de jantar. Mesa de jantar. E falou assim: o tamanho da mesa que vocês escolherem, Deus está me avisando aqui, falando que esse tamanho da mesa vai ser proporcional ao tamanho da casa que vocês morarem. Porque a casa que vocês morarem vai ser lugar para acolher pessoas. Missionários vão dormir na casa de vocês. Pastores vão se refugiar na casa de vocês. Deus não mandou comprar mesa. Deus não mandou procurar a casa que caba a mesa que está na minha cabeça. Deus mandou fazer o quê? Escolher a mesa. Só isso. Deus não mandou procurar casa, Deus não mandou eu comprar casa, Deus não mandou eu comprar mesa, Deus não mandou eu fabricar a mesa, Deus não mandou eu desenhar a mesa, Deus não mandou eu ser marceneiro para construir a mesa, Deus mandou eu procurar e escolher a mesa. Escolher a mesa. Escolher. É a única coisa que Deus me pediu, escolher a mesa. E aí eu e a Angélica, a gente ficava aqui há um tempão vendo casa. Ah, mas para uma mesa dessa, a gente ficava procurando casa, vendo anúncio, olhando para os valores das casas. Misericórdia, a gente nunca tem dinheiro para comprar isso, não sei o quê. Desobedecemos os dois. Aí teve um dia que a gente sentou. Não, mas Deus mandou a gente escolher a mesa, ele não mandou a gente procurar a casa. Nós sentamos aqui no computador e começamos a procurar a mesa e escolhemos a mesa e a mesa já está escolhida. Agora, o que Deus vai fazer depois disso não compete a mim. Deus mandou eu escolher a mesa e está tudo certo, eu obedeci. Ah, mas não faz sentido. Não tem que fazer sentido para você, não. Não fazia sentido também ficar rodeando Jericó. Nem fazia sentido nenhum, gente, nenhum. Imagina. Eu fico imaginando, eu sou uma pessoa impaciente, eu fico imaginando assim, ai, de novo isso, ai, que saco, que pagação de mico. Eu fico me imaginando se eu fosse hebreu naquela época, gente. Eu ficava rodando lá. Já estão ali na janela olhando pra gente lá. Ai, meu Deus, já tem aqui, ó, plateia, pra gente pagar esse mico. Todo dia que a gente fica rodeando esse negócio. Ai, que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Só tem maluco mesmo. Moisés morreu e deixou toda a maluquice pra Josué. Gente, olha, não fazia sentido nenhum. Mas nenhum. E eles conquistaram Jericó. Aí quer saber a próxima cidade que Josué tentou pegar? E que Deus mandou Josué conquistar, tá? Vamos aqui para a palavra. Vamos pegar aqui rapidinho, calma aí. Vamos aqui continuar. Só um instante. A próxima cidade que ia ser conquistada é a cidade de Ai. Vou ler aqui, ó. Cadê? Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e disseram, não é necessário que vá todo o povo. Bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. O povo da cidade de Ai botaram os soldados de Israel para correr. Os homens dali da cidade de Ai mataram 36 soldados israelitas e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa, prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, ah, Senhor,
Por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão? Eu já vou explicar isso aqui, porque eu vou completar a leitura. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança e aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem puseram. Presta atenção nisso aqui. Deus falou que o povo ia conquistar a terra prometida. Sim ou não? Sim. A cidade de Ai estava no território da terra prometida. Então, Deus mandou ir lá? Foi, óbvio que Deus mandou. Deus liberou, atravessou o Jordão, era para conquistar as cidades além do Jordão. Mas como que Josué agora luta? Com lógica humana. Por quê? Porque ele segue a lógica humana. Mandou os espias, igual aconteceu com Jericó, mas Deus que mandou mandar os espias lá para Jericó. Para a cidade de Ai, você não vê Josué clamando. Você não vê Josué perguntando se era o momento. Um monte de coisa errada aí. Aí ele manda os espias voltam e falam: olha, lá só tem 12 mil moradores. Manda uns 2 ou 3 mil soldados aí que não precisa mandar o exército todo, não. Josué acredita na lógica humana. Josué pratica a lógica humana. Sendo que terra prometida não é a lógica humana. Terra prometida foi promessa do Senhor. Garantia do Senhor. Propósito do Senhor. Não era para ganhar de qualquer jeito. Mas Josué vai pela lógica humana. O que aconteceu? Perdeu. Ah, mas pela lógica humana, o exército de Israel era mais forte do que a cidade de Ai, mas estava fora do propósito de Deus. Tem coisa pela lógica humana, você fala assim: meu Deus, eu estudei, não passei. Porque não era o propósito de Deus também. Eu não estou dizendo aqui que toda prova que você não passa é porque Deus não quer. Tem prova que tu não passa porque tu também não estuda também. Mas tem coisa que Deus já te avisou que não é teu propósito viver aquilo. E você está insistindo, você está insistindo, você está insistindo, porque você acha que aquela lógica humana combina com o que você está achando que é o propósito do Senhor. Óbvio que tem prova que tu não passa porque tu não estuda. Mas tem prova que tu não passa porque Deus já falou que não quer que você em tal área, em tal situação, em tal relacionamento, e você está insistindo. Aí está insistindo numa coisa que não é para insistir, numa amizade. Não podemos seguir lógica humana. Quando nós nos convertemos, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Senhor é dono. Senhor significa dono. E Romanos capítulo 6 vai dizer que o nosso corpo deve ser usado como escravo da justiça, ou seja, ser usado para cumprir o propósito de Deus, o comportamento aprovado de Deus, ser justiça de Deus. Não dá para ficar fazendo as coisas na lógica humana. Agora, aquilo que Deus deixou você escolher, aí sim, você está aberto para tomar suas decisões. Agora, aquilo que Deus mandou você fazer, você precisa fazer do jeito dele. Mesmo que não faça sentido agora. Ah, Deus falou que está nos dando Santa Teresa, não sei o quê. Ah, pastor, mas não está fazendo muito sentido algumas coisas que a gente tem feito? Tem coisa que não vai fazer sentido, gente. Tem coisa que não vai fazer sentido. Tem coisa que a gente vai estar fazendo e só Deus sabe o que está rolando nos bastidores e a gente não vai saber. Às vezes a gente vai para alguns lugares achando que a gente tem que conquistar aquilo, mas é a janela do vizinho do outro que vai estar aberta, que vai ouvir a gente pregando. Gente, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente tem que obedecer ao Senhor. A nossa igreja tem que ser uma igreja obediente ao Senhor. A gente viu que a obediência vale a pena. A gente viu o testemunho do pastor Raimundo. A obediência vale a pena. Talvez para o pastor Raimundo não fazia muito sentido sair de Campo Grande, morar num Estácio, com uma vida estabelecida, com uma igreja pronta. Tá, pastor, numa igreja, acho que com 300 membros em Campo Grande. Vai largar uma igreja de 300 membros para pastorear uma igreja que nem existe. Talvez não fizesse lógica humana. Talvez nem eu e nem você mudaríamos de lugar para isso, de bairro.
Mas a obediência vale a pena. Olha aí a obediência. Valeu a pena. Nós temos esse exemplo na nossa história como igreja. Ah, não fazia sentido comprar esse prédio, a igreja não tinha dinheiro. Deus mandou o pastor Raimundo procurar, achou o terreno e Deus deu. Mandou dinheiro em dólar, mandou. Gente, olha isso. Tem coisa que não vai fazer sentido, mas nós estamos num ambiente como igreja de que nem tudo vai fazer sentido. Nem tudo vai fazer sentido. E Deus já provou isso através dos ministérios do pastor Raimundo e do pastor Marcelo, que tem coisa que não vai fazer sentido para a gente, mas vai valer a pena obedecer. Vale a pena a gente insistir numa visão. Quando o pastor Marcelo trouxe a visão das células para Santa Teresa, talvez na cabeça de muitos, isso não faz sentido, não. Hoje a gente está numa remodelação, a gente está trabalhando para melhorar essa visão, mas o pastor Marcelo trouxe a visão para a igreja. E a gente viu a manifestação de Deus. É óbvio que nós, como humanos, a gente às vezes não consegue cuidar daquilo que Deus nos deu. E agora a gente está numa forma de reconstrução, e esse ano as células vão voltar. O Senhor tem me cobrado isso. Deus tem me cobrado. E aí eu até falo com Deus, as células vão voltar quase em novembro, final do ano. Não faz muito sentido. E Deus falou assim, só me obedece. Porque o curso de preparo para os líderes da célula vai finalizar lá no finalzinho de outubro. E eu já fico preocupado. Pô, se eu abrir célula no final do ano, com festa, Natal, esse negócio, e Deus está falando, só obedece. Mas é uma visão que o pastor Marcelo trouxe. Estudou, foi procurar na Igreja Atitude, nos livros do Ebi Uber, juntou com o pastor André, fizeram material, escreveram, sonharam com isso. E a gente viu que dá certo. Quantos batismos a gente fez durante o período em que a nossa igreja estava forte com as células? Pessoas que vinham para a nossa igreja, mesmo morando longe. O impacto que isso foi feito na vida das pessoas. Deus está mostrando isso para nós. E mostrou isso através do ministério do pastor Raimundo e mostrou isso através do ministério do pastor Marcelo. Tem coisa que para a gente não vai fazer sentido, mas Deus está mandando a gente obedecer. E é nessa fé que a gente vai, mesmo com dor, mesmo cansado, mesmo estressado, mesmo triste, mesmo angustiado, mesmo sem entender, a gente vai. Mesmo enlutado, a gente vai. Mesmo com problema em casa, nós vamos obedecer. Porque Deus tem dado tempo para o arrependimento das pessoas. E essas pessoas precisam, elas é que precisam do renovo, do refrigério. Nós já temos esse refrigério em Cristo. Nós já temos o acesso quando a gente precisa, quando a gente está triste, quando a gente está cansado. Nós temos a senha, nós temos o acesso. É entrar com confiança diante do trono da graça, como está lá em Hebreus. Nós temos esse acesso por Cristo Jesus, o vivo e novo caminho. Nós temos esse acesso através do Espírito Santo. Nós temos esse acesso em adoração, em espírito e em verdade. Você sabe receber renovo do Senhor. Você sabe ser encorajado para um novo tempo, mas as pessoas que o Senhor está mandando a gente pregar, elas não têm isso. Foi desesperador. Foi desesperador para mim estar no velório de uma pessoa que não tinha Jesus. Foi desesperador olhar para aqueles olhares. O olhar da viúva, a imagem da viúva diante do caixão não sai da minha cabeça. E eu fiquei perguntando por que a gente não chegou antes. Por que a gente não chegou antes na vida desse homem, na vida dessa família? Por que a gente não chegou antes? O sofrimento das pessoas tem que doer em nós. Porque doía em Jesus. Jesus também tinha dor física, mas o pecado e a incredulidade de Jerusalém doíam muito mais. Você não vê Jesus chorando com dor física e tal. Eu não estou dizendo que você não tem que chorar por uma dor física, gente. Me compreendam aqui.
Eu choro por algumas coisas. Tem gente que chora quando o corpo está doendo. E é normal, nós somos humanos. Eu estou falando que a gente não pode amorar e ser escravo dessa dor. Aí está a diferença. Você não vê Jesus reclamando das coisas, mas você vê ele chorando, orando por Jerusalém. Eu vou ler aqui na Bíblia. Marcos 11, Lucas 19, deixa eu botar aqui, Lucas 19, 41 ao 44. Lucas 19, do 41 ao 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, Jerusalém, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso agora está oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixaram pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Olha, gente, tenso isso aí, tá? Tenso demais. Vocês não conseguiram identificar o tempo em que o Senhor veio visitar vocês. Deus está dando uma palavra sobre nós. Conquistem Santa Teresa, porque eu já dei esse território para vocês. E é uma palavra de Deus sobre nós na organização da nossa igreja no dia 15 de junho de 2000. O pastor Russ Roach, que era um americano do Tennessee, que veio junto com os missionários, ele liberou uma palavra profética sobre a nossa igreja, dizendo que a gente deve sonhar sonhos grandes, porque um só templo não seria capaz de comportar todos os seus membros. Essa palavra foi liberada sobre nós, foi uma exortação. E essa palavra foi tão forte que foi parar na revista da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que organizou a nossa igreja. O único registro da mensagem desse cara, do Russ Roach, é essa frase: Deus nos exortando a sonhar sonhos grandes. Conquistar Santa Teresa por inteiro, cada parte de Santa Teresa é um sonho grande. Qual é o seu sonho grande? Que Deus já te mostrou. Que hoje parece coisa sem sentido e parece coisa impossível de conquistar. Qual é o seu sonho grande? É a sua filha, o seu filho ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Não perca esperança, não. Qual é o seu sonho grande? Você ser usado por Deus em uma determinada área? Qual é o seu sonho grande? Você ser usado por Deus numa área empresarial, numa área financeira para abençoar vidas, para também você ter o seu sustento? Continue sonhando sonho grande. Mas o Espírito Santo, eu já adianto, ele vai ajustar esses sonhos grandes alinhados com a vontade de Deus. É aí que a gente tem que estar esperto. A gente tem que estar esperto. A gente precisa estar esperto quanto a isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar essa palavra, porque eu não vim preparado para essa palavra. Eu falei assim, eu nem vou me preparar porque a gente vai estar ali só para orar. Eu não vou falar muita coisa. Aqui, eu já falo, então estou falando quase 2 horas já. Mas é Deus tá falando, gente. Deus está falando. Deixa Deus falar. E aí eu quero falar, para terminar aqui, uma coisa que Deus está... Josué 7, que eu não falei. Que quando eles perdem a guerra lá na cidade de Ai, Josué vai tirar satisfação com Deus. Por que o Senhor permitiu isso? O cara desobedece, o cara não ora, o cara não clama a Deus para saber se era para atacar a cidade de Ai naquele dia, se era para ser daquela forma. Cara, o cara não faz nada, o cara segue a lógica humana e vai reclamar com Deus. Por que que Josué não chegou para os espias? É engraçado, né? É engraçado. Para receber a orientação para guerrear contra a cidade de Ai, ele seguiu a voz dos espias que ele mandou lá. Mas, para reclamar que ele perdeu a guerra, por que que ele não foi reclamar com os 2 espias que ele enviou para a cidade de Ai? Ele foi reclamar com Deus. Ah, Deus, por que que o Senhor deixou a gente perder a guerra? Olha, tá vendo, Deus? Era melhor a gente ter ficado do outro lado do Jordão. Ou seja, a circunstância da nossa desobediência vai deixar a gente ficar com saudade do passado. Por que que você tem tanta saudade do passado?
Ah, quando eu trabalhava naquela empresa, quando eu tinha 18 anos, porque há 10 anos atrás. Por que você tem tanta coisa com o passado? Porque a circunstância de hoje está revelando o quão desobediente você é. Porque se você estivesse obedecendo, mesmo passando por dor, você não estaria cobrando coisas do passado. Porque você estaria focado no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. E você não ia levar coisa de passado, porque você entende que esse presente é o presente que Deus te deu para viver um novo tempo, um novo posicionamento. É engraçado, quando ganha a guerra, obrigado Deus, olha só, ganhamos a guerra, uhul, vamos avançar. Perdeu a guerra, era melhor a gente não ter atravessado o Jordão mesmo, não. Era melhor a gente não ter vindo para Santa Teresa, não. Era melhor a gente ter ficado naquele prédio do Guimarães mesmo. Era melhor a gente ter ficado lá no casarão. Dá muito trabalho. Era melhor a gente não ter comprado isso, não. Era melhor não sei o que lá. Você fica fazendo coisa do passado, por quê? Porque a sua circunstância está revelando que você está fora da obediência e do propósito que Deus mandou você fazer. Por isso que você fica lembrando coisas do passado e ainda põe culpa em Deus. A culpa é sua, é nossa, é minha. Josué tinha que ter cobrado dos espias. Não foram os espias que falaram que bastava 2 ou 3 mil soldados? Então Josué tinha que chegar lá e falar assim: pô, vocês falaram que eram só 2, 3 mil soldados? Olha só o que aconteceu. Por que vocês me avisaram que essa cidade era desse jeito? É engraçado, para cobrar, foi cobrar de Deus. Tinha que ter cobrado dos espias. Tem coisa que você está cobrando de Deus e não é de Deus que você tem que cobrar, não, tá? Você tem que cobrar de você mesmo. Tem coisa que fica assim, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que isso aconteceu? Você tem que perguntar para você, por que isso está acontecendo, Daniel? Você que tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Por que isso está acontecendo? Por quê? E aí Deus vai te mostrar, Senhor, por que isso está acontecendo? É alguma coisa que eu fiz? Aí Deus vai mostrar, porque Ele quer que você viva na obediência, no propósito dEle. É óbvio que Deus vai te mostrar. Não tenho dúvida disso. Mas não basta você ficar contente. Olha, Deus me deu uma palavra. Ele me mostrou onde está o erro. Olha, que legal. Mas o que adianta Deus mostrar para você onde está o erro se você não vai lá e conserta? É a mesma coisa da professora na escola. Você entrega lá o teste, porque teste ainda não é prova. E você lá entrega, ela tá a dica lá na mesa dela. Olha, essa resposta aqui tá errado, tá? Professora, valeu, obrigado. Aí você volta para a mesa, continua fazendo as outras questões, mas não apagou aquela resposta que está errada. Aí vai entregar o teste com aquela resposta errada. Não adianta você ficar só alegrinho, porque Deus liberou uma profecia sobre a tua vida, porque Deus falou um negócio, olha, Deus mostrou, Deus revelou, Deus falou. Mas se você não consertar aquilo que ele falou, então não adiantou nada ele ter falado. Quer dizer, ele ter falado não. Não adiantou nada você ter ouvido. Porque aquilo que Deus falou serve até para mostrar para você: eu te avisei, você não consertou. Eu te avisei e você não obedeceu. O problema é a gente não estar ouvindo. E a gente não está obedecendo, a gente não fazer. A gente só fica contente porque ouviu. Olha, recebi uma palavra de Deus. Olha, o anjo de Deus veio me entregar essa mensagem. Olha, eu vi coisa, eu vi não sei o quê. Tá bom, viu? E eu também acredito nisso tudo. Eu acredito em profecia. Eu acredito. Porque no Novo Testamento tinha profetas. Eu acredito. E na lista dos dons espirituais está ali o dom da profecia. Eu acredito. Óbvio que tem gente que vai usar isso para o mal. Mas não é porque tem gente usando a profecia para o mal que a profecia boa não acontece. Até porque no Antigo Testamento nós tínhamos os profetas bons, os profetas que o Senhor levantou, e naquela época também já tinha falso profeta. Não é porque levantou falso profeta que os bons profetas estão agora em condenação também, porque tem o mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que prova é que se tem falso profeta, tem verdadeiro profeta. Se tem falso mestre, é porque tem verdadeiro mestre. Se tem falso pastor, é porque tem um verdadeiro pastor. A única coisa que o falso mostra é porque tem um verdadeiro. Só existe falso porque tem verdadeiro. Não é porque tem profecia falsa que a profecia boa então deixou de acontecer.
Mas não adianta também você ficar ouvindo as profecias e as palavras, aquilo que Deus mostrou em visão, em sonho, que Ele revelou, mas também você não consertou nada do que você viu, do que você ouviu. E aí você fica viciado em receber a palavra de Deus. Você, o que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus vai me mostrar hoje? Deus talvez não vai nem mais falar mais nada, porque Ele já falou. Se você não consertou nessa etapa, o que adianta Ele falar a próxima se você não consertou essa? Deus tem falado coisas com a gente. Então, se Ele falou e tem coisa ali para ser consertada, bora consertar. Bora consertar essa parte. Bora consertar isso aí. Porque senão você vai ficar patinando nessa parte aí, mas você vai ficar esperando a palavra de Deus para fazer a próxima. Não tem próxima, não. Você não consertou essa? Então, essa é a palavra que Deus tem liberado para nós. Acabou, acho que a comunicação aqui. Mas é isso. É isso, gente. Vamos orar? A gente vai estar orando agora por essas pessoas. Por pessoas que estão acorrentadas em vícios nesse momento. Eu vou liberar os microfones. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Calma aí, deixa eu parar a gravação.